Minha pergunta é nesse sentido. Você acha que hoje o influenciador, o atleta, dado o avanço que a gente tem agora no Distrito Federal, temos uma lei, e essa lei ela acaba por criar outros negócios, né? Nós aqui, por exemplo, somos um negócio. Sim. Você criou uma associação porque tem relação com isso. Você percebe a criação de uma lei que profissionaliza, criou todo um ecossistema sim. em volta. Então você acredita que não só o atleta, mas você acredita que o ecossistema também tem proteções também, ele também, dado o tamanho que é hoje, você falou que o Brasil, dos 3 maiores jogos, é o 5º colocado. Não, a gente está no top 5. No top 5, né? Acho que no LoL, a gente é no LoL, no CS, nós estamos em segundo lugar, então, com mais pro players. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, porque imagina o tanto de emprego, renda que a gente que ganha, deve gerar. em alguns a gente ganha da China. E em questão de proporcionalidade de população, a China tem muito mais gente. De criação não, só de pro players. De pro player. Não, porque isso a gente não para pra pensar, pô, isso é loucura. Ou seja, você tem então hoje todo um mercado em volta disso. Mas de criação você tem alguma base, uma ideia assim também de quantos criadores nós temos? Não tenho, assim, e eu nem sei, eu de fato assim não sei de uma base de dados que calcula isso. Então, eu não sei te dizer se tem. Se tem, né? Quando eu falo de um espaço seguro, é porque quando a gente fala de internet, a gente tem acesso a tudo. E às vezes fica difícil a gente filtrar a informação. Às vezes fica difícil até a gente saber o que de fato é real, né? Quando eu falo dessa questão do espaço seguro, é justamente as pessoas poderem olhar para a associação e falar assim, opa, se eu tenho uma ação judicial, seja voltada aos games ou não, e eu estou precisando de um advogado, eu vou ter a associação como um lugar para encontrar esse advogado. Eu vou saber que se ele é especialista, ele provavelmente vai estar associado à associação. Ele vai estar lá. Então, quando a gente fala de espaço seguro, é voltado nesse sentido mesmo. Que a comunidade como um todo encontre com mais facilidade, com mais segurança, com a certeza de que de fato aquele profissional é especializado, encontre, né, esses profissionais. A princípio, nós estamos só com advogados, mas é um plano meu e do Hélio, que é o vice-presidente. E em breve a gente poder abraçar outros profissionais também, porque também é importante. O que a gente estava falando mais cedo, né? Dessa questão da equipe multidisciplinar. De você saber encontrar esses outros profissionais da saúde, da educação, do que for. Eu imagino, por exemplo, saúde é fundamental. A gente vê um piloto de Fórmula 1. Estou pegando um exemplo aqui, né? Meio idiota, mas faz sentido. O piloto de Fórmula 1, ele está sentado no carrinho dele, mas ele é colocado a uma força G, ele tem a força que ele precisa. Ele é exposto ao impacto. Ao impacto, justamente. Então, ele tem toda uma preparação física. Sim. O atleta de esportes, por mais que ele fique sentado e ele utilize mais ali o cérebro dele e tudo, mas tem questões ergonométricas que precisam ser cuidadas. Até a questão da mão, senão vai atrofiando. Ah, é? Sério? A pessoa fica muito tempo com a mão assim e vai... Você já ouviu falar da síndrome dos jogos? Ela foi recentemente reconhecida pela OMS como um distúrbio. É um distúrbio? Acho que é. E você pode até pesquisar. Foi bem recente, acho que foi 2021 que a OMS reconheceu. Que é justamente o vício da pessoa em jogos eletrônicos. E aí você vê casos absurdos. Tipo assim, a pessoa não levanta nem pra ir no banheiro. Aí a mão vai atrofiando, ela vai ficando só o movimento ali que ela faz no computador. Que loucura. Ou no controle. O vício em jogos é um transtorno caracterizado pela dificuldade em estabelecer limites na atividade de jogar. Sim. Nesse transtorno, a pessoa se torna dependente de estar jogando, investindo muitas horas e até mesmo dinheiro nos jogos, demonstrando irritabilidade e sentimentos de angústia em situações em que não pode jogar. Caramba. Os estudos científicos mostram que causa a mesma alteração de uma droga química. Caramba! A mesma alteração. Então, quando a gente fala de saúde, é isso. É o fisioterapeuta para você poder trabalhar os músculos da sua mão, a movimentação da sua mão para você não atrofiar, as suas costas, tudo como geral. Eu arrisco até dizer dentista. Eu conheço muitos gamers que, depois que começaram a jogar muito, desenvolveu bruxismo, por exemplo. E eu não sei de nenhum artigo científico que fala específico disso. Caramba, que loucura. Bruxismo que o cara fica apertando os dentes assim. E aí vai dormir e continua. Porque fica com raiva, não sei. Seria legal alguém desenvolver um estudo sobre isso. E cria o bruxismo. Caramba, que vai dormir coisa. e continua. Então,
A área da saúde, fica aí uma dica para você que é da saúde. No meu ponto de vista, tem muito a crescer no aspecto científico mesmo e até profissional dos jogos eletrônicos. Caramba, que E coisa. merece uma atenção. Que loucura. Olha, eu vou falar pra você. Por isso que eu falei que hoje conversar contigo seria uma aula absurda, porque eu tô aprendendo coisa aqui cabulosa Sim. aqui, coisa que eu, cara, eu não imaginava que você identificou isso em jogadores, bruxismo em jogadores. Sim, você conversando com a pessoa, nossa, eu tô com a mania de ranger os dentes. Aí você vai conversando com a pessoa e você vê que foi depois que ela começou a jogar muito, assim, né? Que virou, sei lá, profissão. E a gente não tem um profissional falando disso. Interessante, muito interessante. Muito A interessante. parte psicológica mesmo. Se a própria OMS reconheceu a síndrome, é porque tem uma alteração neurológica. E com certeza afeta o nosso psicológico mesmo. Nem a gente estava falando das pessoas que vivem o virtual, que não saem do virtual. É um aspecto psicológico que é muito necessário a gente já ter esses profissionais. E a gente já tem, graças a Deus, profissionais da psicologia voltados para isso. Oftalmologista. Ia ser muito legal. Oftalmologista desenvolverem precisa tudo muito, sobre cara. isso. Tela, né? Sim, sim. Tempo de tela fica muito. tempo de tela. Até Porque- ortopedista. Porque eu imagino o seguinte, a pessoa, ela sai do computador, o profissional, o cara que é profissional mesmo. Eu digo isso porque até eu tô vivendo isso agora com frequência. E olha que a gente é minúsculo. Mas, por exemplo, eu trabalho com o computador, fazendo as coisas e tal. E aí assim que eu saio, eu vejo as notificações aqui no dispositivo e eu tenho que Sim. responder as notificações. E é mensagem de WhatsApp, e é não sei o que, e é toda hora. Então o cara sai do computador, vai pro celular. Do celular ele vai pra tela da televisão. Aí da televisão ele volta pro celular. E às vezes fica com os dois juntos. Aí depois vai pro computador de novo pra jogar. Então é uma loucura. Você falou até de fisioterapeuta também agora, né? Sim. Porque eu imagino que ele vai atrofiando o corpo da vai pessoa, atrofiando. E também tendinite, por exemplo. Se você faz um movimento muito repetitivo, pode causar tendinite, né? Então, são vários aspectos, assim, que é necessário. Eu ia falar do ortopedista, eu não sei se vocês viram, isso já tem um tempo. Um pro player, que ele, aos 21, 22 anos, foi diagnosticado com osteoporose. Caramba. Osteoporose, porque ele bebia, sei lá, 7 litros de energético, 20 de Coca-Cola. Meu Deus! E aí, tá com osteoporose. Porque, vamos falar a verdade, na hora que eles estão jogando, o que tem pra eles ali E não é tem. até aquilo que a gente conversou. Ele tava, inclusive, numa game house. Se você não toma um cuidado com esse menino, que é um menino, né, jovem ainda, ele só vai beber besteira, gente. Não bebe. Mas não tem alguma na lei que, por exemplo, Não. o time de futebol tem que ter um médico, tem que ter não sei o que, não sei o que, não sei o Sim. que, pra poder cuidar dos atletas. Sim. Não pode ter algo no tipo também para o time de Tinha que games? ter, esse é o ponto. O nutricionista, o Sim, médico. Sim, esse é o ponto da gente ter uma lei específica, de falar isso, de demonstrar que os times precisam ter isso também. É claro que entra aquela questão assim, mas aí a onerosidade, aí a gente não vai conseguir ter time pequeno. Esses aspectos, assim, de terem médicos, nutricionistas, de terem toda uma equipe multidisciplinar ali, já é para os times que tem a Game House, que tá tirando o cyberatleta da casa dele, Sim, sim. entendeu? Mas aí é uma coisa que você falou, realmente. Mas se a gente for pensar no futebol, comparar futebol até o basquete ou o vôlei, mesmo o time pequeno, ele consegue bancar. Colocar o médico, ele tem que ter. Sim. Né? Mesmo Mas pequeno. hoje em dia, tipo, com o marco legal dos jogos, né? Um time pequeno também consegue. Ele entra ali na lei de cultura e ele paga a equipe dele. Sim, consegue pagar. Verdade. Porque nas leis de incentivo à cultura, a gente tem as regionais, né? E a gente tem as nacionais. Se o time consegue, ele consegue pagar a equipe também. Sim, consegue colocar, né, um médico ou alguém. E as pessoas precisam ser Psicólogo. realistas. Você não vai tirar a pessoa da casa dela pra ir morar em outro lugar se você não tem condições. Sim, Pelo menos pra mim é ilógico. Igual você, assim. o exemplo que você deu do menino que faleceu. Sim, por questão disso. exatamente. Como é que você tira... E ele, por exemplo, era do Rio. Tirar ele do Rio e levar ele pra São Paulo. Que é próximo. Às vezes acontece com uma distância muito maior. Sim. Aí você tira ele do estado dele, da família dele, de todo mundo que tava próximo dele. Você não dá o mínimo de estrutura pra ele ter dignidade? É isso a questão, né? Eis a questão. Exatamente.